trazendo atenção ao solo do nosso coração, pedindo as bênçãos dos mestres, que a inspiração do divino que habita em nós eleve a nossa consciência e nos permita acessar a compreensão mais genuína para transformar a nossa vida. Porque quando transformamos a nós mesmos, todas as coisas ao nosso redor se transformam. Então, em gratidão, reverência e devoção, cantemos 3 vezes a Sagrada Palavra. Inspirando. Então, queridos, boa noite para todos. Nós seguimos então com a prática 7 hoje, né? A prática 7 significa expresse o Espírito na ação e aborda a prática da generosidade e a alegria no servir, né? Então, esta prática 7, que é o Espírito em ação, ela é bastante comum nas tradições espirituais e religiosas, né? Porque a ênfase é o serviço. Tem até uma frase bem popular que nos diz que se nós não vivemos para servir, nós não servimos para viver, né? Sim. O que é o serviço? É estar na comunhão com o serviço, é colocar o nosso espírito na ação. E o texto começa com uma passagem de São Francisco de Assis, né? Porque ele foi a própria expressão da generosidade. Se ele foi a expressão da generosidade, ele escreveu: onde há ódio, permiti que eu semeie o amor. Onde há injúria, que eu traga o perdão. Onde há discórdia, que eu traga a união. Onde há erro, que eu traga a verdade. Onde há dúvida, que eu traga a fé. Onde há treva, que eu traga a luz. Onde há tristeza, que eu traga a alegria. Porque é dando que se recebe. É quando esquecemos de nós que somos lembrados. Namastê, querida. Está tudo bem? Agora tá. Quando que quebrou o pé? Amanhã faz 15 dias. Uau! Foi logo depois, então? Tu veio na aula ainda? É. Segundo, né? Foi assim, do nada? É, só virei. Só virei. Não, tá ótimo. Ajusta um pouquinho. Tá bom aí, Maria?
doação. Então, quando tem alguém assim, né? As pessoas que estão ao redor têm oportunidade de serem generosas, né? Que é o tema do nosso estudo de hoje. Então, nós vamos ler de novo a passagem de São Francisco de Assis, porque é lindo demais, né? Não somente lindo, como é totalmente transformador. Onde há ódio, permiti que eu semeie o amor. Onde há injúria, que eu traga o perdão. Onde há discórdia, que eu traga a união. Onde há erro, que eu traga a verdade. Onde há dúvida, que eu traga a fé. Onde há treva, que eu traga a luz. E onde há tristeza, que eu traga a alegria. Porque é dando que se recebe. É quando esquecemos de nós que somos lembrados. Então, aqui está mostrando o tempo todo dar a outra face, né? No momento onde a energia do ódio se estabelece, a nossa missão é levar o amor. Quando tem injúria, o perdão. Quando há discórdia, a união. Quando há o erro, trazer a verdade. Quando há dúvida, que possamos semear a fé. Quando há treva, que possamos trazer a luz. E quando há tristeza, que possamos trazer a alegria. Porque é dando que se recebe. E essa última frase é linda demais. É quando esquecemos de nós que somos lembrados. E nessa prática 7, então, o espírito de servir. E tem um sábio judeu, Hillel, que diz: se não faço por mim, quem fará? Mas se faço por mim, quem sou eu? Aqui tem 2 errinhos, tá? Aqui faltam quem. Quem sou eu? E se não agora, então quando? Se não faço por mim, quem fará? Mas se faço por mim, quem sou eu? E se não agora, então quando? O louvor da ajuda é quando as grandes religiões cantam a generosidade e ao serviço. E Confúcio exclamava, estimulava dizendo: tenha como princípio guia fazer o melhor pelos outros. Quando perguntaram a Maomé que ações são mais admiráveis, ele respondeu: alegrar o coração de um ser humano, alimentar os que têm fome, ajudar os angustiados, suavizar a tristeza dos contritos e eliminar as injustiças dos ofendidos. Tanto Maomé quanto Jesus eram inflexíveis. Maomé nunca dizia não quando solicitado, e Jesus insistia: doe a quem lhes suplique, e não recusem ninguém que lhe peça emprestado. E não recusem a ninguém, né, que lhe peça emprestado. A alegria de servir, expresso por Madre Teresa, né, e as freiras da Madre Teresa, que oferecem exemplos dramáticos de doação esplêndida e a alegria por ela produzida. A delas é um estilo de vida austero. Elas deixam os confortos do lar e vivem como as mais pobres dos pobres a que servem. Em sua casa principal em Calcutá, ficam 3 ou 4 em um quarto, e seus objetos pessoais se resumem a 2 vestidos e a um balde para o banho. Comem a mesma comida dos pobres e, a despeito do calor indiano sufocante, não dispõem de ar-condicionado. Levantam-se antes do alvorecer e passam os dias trabalhando nos bairros pobres. Uma existência que a maioria de nós encararia como difícil, se não francamente deprimente. Contudo,
Quando entrevistada pela televisão, Madre Teresa exclamou: "O que noto em relação à senhora e às centenas de irmãs que agora formam sua equipe é que todas apresentam uma expressão de felicidade. É simulação?" A Madre Teresa diz: "Não", ela respondeu, "de forma alguma. Nada nos faz mais feliz do que poder entender a compaixão a quem está em má situação." Você sabe que ela vai ser canonizada, né? É? É. Ontem a gente viu um anúncio. É? O Papa Francisco já anunciou que ela vai ser canonizada. Vocês assistiram Madre Teresa de Calcutá, o filme? Eu assisti. Gente, é lindo demais. É lindo É demais. lindo demais. Se prepare para chorar do início ao fim. Né? Quando eu assisti quando tu falou. É. Muito bom. E aqui, quando aqui está mostrando no texto, né, que as meninas que compõem a equipe dela para o trabalho, é tanto trabalho que é dia e noite sem parar, é muito trabalho. E às vezes elas não dão conta, né? Imagina, a gente Porque, não ia é. ter. A Madre Teresa não tinha, ela tinha tanto vigor, ela tinha tanta energia, ela fazia tanto, e as meninas tinham que seguir no ritmo. E mostra no filme que um assim disse: "Eu não dou conta, eu não aguento mais, eu estou exausta, né? Eu preciso descansar." E não tinha descanso, porque o trabalho era muito intenso, as pessoas doentes, pobres, com fome, né? Não podia esperar, né? Como que essas pessoas, ela dizia, como que essas pessoas podem esperar? Elas não podem esperar. Ela não comia, não dormia nada, não, né? Era diretão. Impressionante. Então, para quem chegou agora, o texto de hoje é essa expressão do serviço, né? Trazer a espiritualidade na ação. Então, é em contato com as pessoas que estão precisando mesmo. E daí continua, né? Porque uma pessoa perguntou para a Madre Teresa se toda essa equipe dela que se apresentava tão feliz nas situações, se isso era uma simulação. E ela disse: "Não, de forma alguma. Nada nos faz mais feliz do que poder estender a compaixão a quem está em má situação. Juro", escreveu o entrevistador mais tarde, "que nunca experimentei uma sensação de alegria tão aguda." O poeta indiano ganhador do Prêmio Nobel Rabindranath Tagore resumiu a prática em 2 linhas: "Despertei e percebi que a vida era servir. Assim procedi e vejam, servir foi meu motivo de alegria." Então, toda essa primeira parte do texto está abordando sobre essa ideia do serviço, da expressão da nossa espiritualidade, né? Porque talvez ser espiritualista e ter as virtudes num lugar onde tudo é favorável é fácil, não é verdade? É muito fácil se manter aqui, virtuosos, né? Falar das coisas, falar de amor, falar de compaixão, falar de alegria, é tudo muito fácil. Agora, caia na realidade do dia a dia, na situação do dia a dia, né? Então, e nós não precisamos nem procurar, porque tem nos nossos olhos as pessoas estão precisando, e muito mesmo, né? Hoje mesmo de manhã eu fui buscar o texto no Xerox, nisso entrou um cachorrinho dentro de rua, assim, né? E o moço então pôs para fora. Mas daí nisso eu saí do Xerox e o cachorrinho estava atravessando a rua, e uma moça de rua, que também dormia na rua, pegou o cachorrinho, porque o carro ia bater no cachorrinho. Ela pegou rapidamente o cachorrinho. E quando eu vi a cena, me chamou a atenção, porque isso eram 8 e pouco, 8 e meia, não era mais tarde que isso, e ela estava descalço,
estava descalça. Daí aquilo foi muito forte para mim, assim, me deixou assim muito mal, né? Daí eu vi que ela seguiu caminhando, eu dei a volta rápido, era aqui pertinho de casa, né? Peguei sapato, peguei umas blusas, levei para ela. Daí encontrei com ela com o cachorrinho no colo. Daí quando eu fui falar com ela disse assim, é uma menina essa cachorrinha. O que tu achas de eu pôr o nome de Belinha? Tu vê, olha só o carinho, gente. Eu disse, nossa, que lindo esse nome, Belinha, né? Daí eu disse pra ela, querida, o teu pé não tá muito frio? Ela disse, tá. Daí eu disse, eu trouxe, daí peguei do pacote, né, as coisas que eu trouxe, ela pôs ali na hora e eu disse, aonde que tu tá dormindo? Daí ela disse, eu tô ali na igreja, aqui na Assembleia, ali na frente da Assembleia. Eu disse, ah, tá. Ela disse, eu tô grávida de 3 meses, daí me mostrou a barriga e tal. Eu disse, você tem comido? Tem comida? Ela disse, um lugar ali me dá de comer, mas eu sinto fome porque eles me dão só até as 2. Oi? Eles dão só as 2 horas para ela quando o restaurante fecha. Tá, mas tem comida ali na estação. Daí eu falei para ela, falei várias coisas, né? Daí ela disse assim, e tu não podia então comprar para mim uma marmita agora? Eu disse, claro, né? Vamos lá. Mas só abre às 11 o restaurante. Daí eu disse, não, vamos ali, então a gente compra outras coisas para tu comer. E depois, daí eu fui lá no restaurante e pedi para a moça, paguei para a moça para dar comida para ela às 11 horas. E porque para esperar até as 2, ela tá grávida, ela tem que comer, né? Mas assim, o que eu falo da estação, não sei se tu sabe, mas aqui na estação, todos os dias, eles dão alimento pro pessoal de rua. Mas é da prefeitura? Não, Não. da igreja. É Oi? um grupo de ação social. É. Que legal. Da igreja. Não, mas eu falei para ela ir na prefeitura porque ela tá grávida, ela Sim. precisa de uma assistência, né? E daí ela me mostrou o marido e tal, né? Então, assim, é uma vida muito, muito dura, né, gente? É. Muito dura. Ainda mais com esse Né? frio. Com esse frio, ainda bem que não choveu, né? Porque daí fica mais quentinho e assim, uma situação onde você não tem o que comer, mas você ainda pega um cachorro, entendeu? Para cuidar do cachorro. Mas Vocês aí você entenderam? a pessoa que teria condição lá no Xerox de abrigar aquele cachorro, ainda Não, pra ela, fora, né? mas eu acho que seria bom, sabe, ela parece que ela queria aquele cachorro. Não, mas eu entendeu? digo assim, ó, eu estou dizendo assim pela espontaneidade, né? Porque de quem tem menos, muitas vezes, favorece Tem a sim, doação, tem a sim, doação, servir. né? Daí compramos uma comidinha para ela, pro cachorro, né? E daí eu disse para ela, querida, quando tu almoçar, tu dá um pouquinho para ele. Claro, imagina se eu não vou dar. Eles mas dão, eles dão. né? Então, assim, foi uma grande lição para mim, entendeu? Porque a gente fica cheio de dedos para pegar um cachorro de rua e ela não teve dedos nenhum, né? Já viu Nem se pôs era no colo. já pôs no colo, já chamou de Belinha, já vivia com o cachorrinho no É um no filhotinho, colo. não? É pequenininho, não sei se era filhote, mas era pequenininho. Então, assim, é uma outra, né, um outro desprendimento que nós não temos, né? Tô falando até por mim, né? Eu teria, assim, várias razões para não pegar mais um, que eu já tenho 5, aquela coisa toda, né? E ela, assim, na maior, sabe, tranquilidade, pegou o cachorro. Então, essa generosidade, né, que quando a mente está muito cheia de coisa, perde a qualidade da generosidade. Isso é verdade. Então, e dentro assim da visão budista, quando se trabalha a energia do amor e da compaixão, essa energia do amor e da compaixão, ela tá imbuindo, ela está envolvendo a generosidade, porque se não houver a generosidade,
esse é o meio de nós praticarmos o amor e a compaixão, é pela generosidade. O budismo bate nessa tecla o tempo todo. Nós vamos ver em todas as religiões batendo na tecla da generosidade. É porque no momento que nós servimos o outro, nós percebemos o quanto o nosso amor ainda é limitado, exclusivo e seletivo. Não é? Porque é muito fácil nós amarmos o grupo, né? A turma, como se diz, né? Quem está na mesma busca. Mas quando você tem que, como diz aqui o São Francisco de Assis, né? É naquele momento mais difícil que nós temos que expressar a energia do amor e da compaixão. E esse é o trabalho que esse texto está tentando expor para nós. E achei muito interessante porque eu fui buscar o texto no Xerox e a situação toda aconteceu ali para que eu pudesse treinar, entendeu? Gerar um treino de desprendimento e de ver que tem pessoas com muito menos capacidade que eu e com um desprendimento imenso, né? Irrestrito em compaixão daquele outro serzinho que tinha muito menos que ela, que era o cão, né? Então, assim, foi uma grande lição hoje de manhã já, sabe? Me chamando para esse compromisso, assim, da generosidade. Na outra folha, nós temos o yoga do serviço que desperta, né? Dentro das 7 linhas clássicas do yoga, nós temos uma que se chama Karma Yoga, que é o yoga da ação. E então essas 7 linhas básicas do yoga, que é o Gnana Yoga, o Raja Yoga, Bhakti Yoga, Hatha Yoga, Kundalini Yoga e Laya, o mantra, o Laya Yoga, e tem o Karma Yoga, que é o yoga da ação. Esse yoga da ação nós vamos estudar um pouquinho, porque é o que o autor expõe aqui no livro, e daí eu vou complementando algumas coisas, né? E ele, inclusive, traz a menção da Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita é um texto hindu que desenvolve o tema do Karma Yoga, do yoga da ação, que é ali que nós realmente colocamos e desenvolvemos a nossa virtude. Não é em outro lugar. A virtude se conquista no dia a dia, a virtude se conquista fazendo, né? O Karma Yoga bate nessa tecla, nos chamando para a responsabilidade do serviço e, acima de tudo, fazer sem esperar absolutamente nada em troca, né? Nós já voltamos nessa visão da ação sem recompensa ou sem expectativa dos frutos da ação. É bem assim, né? Você recorda a Bhagavad Gita, o Krishna está sempre repetindo, né? Para ação. Para ação e sem expectativa dos frutos da ação. Porque se nós temos expectativa daquilo de receber os frutos, nós não adquirimos méritos nenhum. Nos é dito que uma ação na expectativa de recolher os seus frutos, ou seja, nós agimos pelo motivo dos frutos que nós vamos receber, que nós vamos colher, esta ação ela não tem valor para o eterno, né? É uma ação que ela nos atrela à lei do karma, porque é uma ação que tem uma expectativa e essa expectativa ela atrela-nos à reação. Então nós vamos estar sempre no vínculo kármico, porque as nossas ações estão sempre comprometidas com a expectativa, seja de ganho, de recompensa, de valorização, de reconhecimento. Algum tipo de ganho nós queremos ter com as nossas ações, né? E quando Krishna diz que uma ação que está linkada ou atrelada aos seus frutos não tem valor para o eterno, né? Então, se não tem valor para o eterno,
essa ação se estabelece no mundo fenomênico, e esse mundo fenomênico, a base dele é a lei do karma, né? Toda ação produz uma reação igual e no sentido contrário. Então, o que diz o texto a respeito do Karma Yoga? Quando combinado com a motivação correta, o serviço é transformado em um serviço que desperta, ou que os hindus chamam Karma Yoga. O Karma Yoga tem dois aspectos, ambos direcionados à motivação cambiante e purificadora. Olha só, o texto começa dizendo que nós precisamos de uma reta motivação. A reta motivação é que nos impele a ação. Qual é a nossa motivação reta, correta? Não o vínculo da expectativa do que aquela ação vai nos dar, mas o que é que nós podemos tornar aquela ação para todos os seres. Nós podemos transformar a vida de muitas pessoas com as nossas ações. E que a nossa motivação maior possa ser essa, que as minhas ações possam ser de serviço para todos os seres, né? E não para meia dúzia de pessoas e principalmente para os meus familiares. Não é esse o foco do Karma Yoga, tá? Talvez as pessoas que vivem conosco são as que menos precisam de nós. Talvez, né? Às vezes tem pessoas familiares que o vínculo, né, de uma necessidade muito grande. Mas às vezes o vizinho está precisando mais do que nós, um amigo distante está precisando mais, e às vezes não é nada que nós tenhamos que despender de valores monetários, é só uma palavra, um ouvido para poder ouvir aquela pessoa naquele momento, né, para poder partilhar algumas coisas. As pessoas estão precisando cada vez mais. Então, um dos aspectos aqui do Karma Yoga é: o primeiro aspecto é realizar o nosso serviço e trabalho no mundo não para nós, isoladamente, mas por um objetivo mais elevado. Esse objetivo pode ser o bem de uma família ou o bem-estar do mundo, mas a meta tradicional é expressar e cumprir a vontade divina. A Bhagavad Gita declara: trabalho é sagrado quando o coração do trabalhador está fixado no mais elevado. A ação realizada corretamente traz a libertação. Tá? Por que a ação realizada corretamente traz a libertação? Porque nós todos somos seres de ação. Todos nós estamos impelidos à ação. Mas as nossas ações, se elas estão atreladas aos frutos, eu ajo porque eu quero receber aqueles frutos daquelas ações, eu não me liberto da roda do samsara. E a libertação da roda do samsara é oferecer os frutos das ações ao divino. Parece ser uma coisa alta demais para nós. Talvez nós não estejamos prontos para isso ainda, mas é isso que diz a Bhagavad Gita. Todos os frutos das nossas ações devem ser ofertados ao divino e ofertados a todos os seres. Não cabe a nós. O que cabe a nós é a ação e não o fruto da ação, né? Por exemplo, você vai num limoeiro, você vai num pé de limão. Ele está carregado agora de limão. Ele tem tanto limão, mas tanto limão, né? Ele está cumprindo o dharma dele. Qual é o dharma de um limoeiro? Produzir o limão. Mas daí quando você vai colher, ele diz: não, eu não estou produzindo para você, tá? Eu só estou produzindo para as pessoas que eu gosto. Então só vai poder colher o limão aqueles que eu gosto. Será que ele faz isso? Claro que não. Ele
todos os seres que se aproximam e necessitam daquele fruto, não é verdade? Então, se a natureza mostra para nós que o ato de servir é um ato totalmente desconectado com a recompensa, porque não há expectativa nenhuma e não há vínculo egoísta naquela doação. É simplesmente um ato de doar. Aquele ser está cumprindo totalmente o dharma dele, que é a missão. E ele se liberta, né? Nós estamos ainda esperando os vínculos daquilo que as nossas ações produziram. E nós estamos esperando esses frutos. Na Bhagavad Gita, a Bhagavad Gita, que é o texto principal da tradição hindu e é a Bíblia dos yogis, é um livro que tem 18 capítulos, foi revelado 3.102 anos antes de Cristo. O mestre é o Senhor Krishna e o discípulo é Arjuna, que é um aspirante espiritual assim como nós. Ele representa cada um de nós. E a Bhagavad Gita é o diálogo entre o discípulo e o mestre, né? E o mestre vai explicando para ele que ele precisa aprender a agir, que a reta ação é que mobiliza todo o potencial dele interno, todas as virtudes dele são mobilizadas pela ação e as ações que estão desvinculadas dos frutos das ações liberta essa pessoa da roda do samsara. E Krishna explica que existem 3 tipos de ação. A ação quando eu compreendo que eu cometi um erro, então eu produzo uma ação que eu neutralize aquele erro. E isso é muito comum nas tradições religiosas das promessas, não é assim? Quando eu cometi algo que eu percebi que foi um erro, eu pago uma promessa para que aquilo possa se neutralizar. Penitências, né? São as penitências, são as promessas, né? Esse é o primeiro tipo de entendimento das ações, tá? Nós continuamos agindo, continuamos errando, mas tem as promessas. Então a gente paga a promessa, como dizendo, está tudo liberado de novo, a gente continua errando, paga a promessa. Quer dizer que não há muita evolução nesse processo porque não há transformação interna, né? O segundo nível de entendimento da ação correta, que é a lei do karma, é entender que para cada ação produz uma reação igual e no sentido contrário. Tudo que eu faço, eu produzo uma reação que volta para mim mesmo, não é para ninguém mais. Se eu produzir uma ação cheia de méritos, os méritos voltam para mim. Se eu produzir uma ação com demérito, o demérito volta para mim, né? Então ele chama essa ação de compreender que para cada ação produz uma reação igual e no sentido contrário. O terceiro nível da compreensão do karma, da compreensão da ação, é quando nós produzimos uma ação em que a reação repouse na própria ação, que se chama Niskama Karma, uma ação sem esperar os frutos da ação. Tá? Então ele explica esses 3 níveis de ação, de ações. Ele explica esses 3 níveis, dizendo que dependendo do grau de entendimento na vida, nós vamos estar atrelados a um tipo de ação. Mas que a melhor ação é a terceiro tipo, que se chama Niskama Karma. Aquela ação quando eu produzo sem esperar nada em troca,
né? Onde eu movo-me na ação pelo dever da ação, porque eu tenho o dever de agir e não que eu me movo na ação pela expectativa da recompensa. Não é esse o propósito, né? No final eu vou contar a parábola do porco. Tá. Então, Krishna coloca que enquanto nós estivermos atrelados aos nossos desejos pelo fruto da ação, nós não vamos atingir a libertação, porque nós vamos estar produzindo karma positivo ou negativo, mas nós vamos estar atrelados a uma necessidade de voltar para poder recolher os frutos positivos produzidos ou pagar os frutos negativos que deixamos em pendência, tá? De qualquer forma, essas ações que estão vinculadas aos seus frutos nos prende à roda do samsara, que é o nascer, morrer e renascer compulsoriamente. Enquanto que a ação, sem esperar os vínculos, sem esperar os frutos da ação, nos liberta da roda do samsara, porque uma ação sem esperar os vínculos, sem esperar os frutos, ou sem ter o vínculo com os frutos da ação, essa reação repousa na própria ação, e esta ação não deixa rastros. E é a forma de nos libertarmos da roda do samsara. Daí Krishna nos diz, porque ele sabe o nível de mente que todos nós ainda temos. Ele diz para o discípulo, se você ainda não conseguir se libertar dos frutos das ações, então entregue essa ação, faça o melhor que lhe cabe fazer e aceite por igual o prazer ou a dor, a vitória ou a derrota, o ganho e a perda. Como dizendo, você fez a ação da melhor forma que você podia, imbuído do maior espírito de amor pela ação. Entregue totalmente e o que vier, mantenha a tua mente em paz, tá? Porque nem sempre vem o que nós queremos. Então ele diz, aceite por igual o prazer ou a dor, a vitória ou a derrota, o ganho e a perda, tá? E ele termina esse sloka dizendo, se nós conseguirmos mantermos equânimes naquilo que vem do fruto das nossas ações, se nós conseguirmos manter a nossa mente equânime, nós estaremos livres do karma. Nós estaremos livres dessa roda incessante de nascer, morrer e renascer. Tá? Capítulo 2, né? É o capítulo 2 da Bhagavad Gita, que ele aborda a equanimidade no receber aquilo que nos vem. Tá? Obviamente que todos nós, né, somos pessoas que temos os nossos compromissos e provavelmente todos nós temos um salário lá, uma folha de pagamento, né, e que ninguém vai negar. Porém, o que é que impele? Porque aqui diz assim, a motivação. A motivação é o elemento fundamental da nossa ação. O que é que impele você àquela ação? É o poder da ação, é o poder de você servir, de você expressar aquilo que você sabe e fazer o melhor, ou é o salário no final do mês? O que é que pesa mais para você? Né? Então, para que nós possamos rever um pouquinho essa relação nossa, da nossa ação com aquilo que vem. E lembrar que Krishna diz que aquilo que vem
Não importa se é o ganho e a perda, a mente tem que se manter igual. Que talvez não é uma condição tão simples. Porque a mente, ela fica muito eufórica quando ela ganha e muito deprimida quando ela perde. E essas dualidades são os elementos propulsores do sofrimento, né? Jairo, qual é a história do porco? A história do porco. A história do porco era o seguinte: o Jairo Coelho e Mário Celso éramos noviços. O nosso mestre era o Armin. E teve um dia que o Armin virou para nós dois e falou assim: olha, nós vamos até lá para aquelas bandas de Pirapeiraba, ali perto do Morro da Tromba, porque lá mora uma mestra, olha que vocês vão ficar maravilhados. O nome dela é Maria Laura. Aí nós ficamos arregalados e tal, assim, ansiosos para aquele dia poder chegar. E o Armin falou: ó, é amanhã, durmam cedo porque nós vamos a pé e é longe. Nós acordamos e fomos. Quando foi ali por volta das 25 de julho, aquela fundação, tinha um rapaz, um lavrador, ele estava pastoreando, pastou uns bezerrinhos, uns carneirinhos, e tinha um porquinho sujo, estava meio ferido, grunhia aquela coisa, ele estava atrasando, aquela coisa toda. Aí Maria Laura passou na hora, pegou o porquinho, ajeitou ele e tal, botou ele no ombro, carregou ele, botou lá no chiqueirinho e tal, bonitinho, tratou dele e sumiu. E nós fomos, e você nos conduziu. Chegando lá, naturalmente nós deparamos com a mestra. Nós arregalamos: a mulher do porco, a mulher do porco é a nossa mestra. E ficamos lá, ouvindo os ensinamentos. Foi muito rico, nós gostamos muito e tal e coisa, e chegou a hora de ir embora. Jairo então e Mário Celso chegamos até Maria Laura e falou assim: olha, por que a senhora carregou aquele porco? Maria Laura falou assim: porco? Mas que porco é esse que vocês estão falando? Eu não me lembro de nada. Não, a senhora carregou sim, ajudou ele. Meus filhos, ainda brincou conosco ainda. Deve ser a velhice, não tem porco nenhum. O que mais eu posso fazer por vocês? Não teve jeito, a coisa não saiu. Voltamos embora. Quando nós passamos pelo mesmo local, o Armin deu uma bela e uma sonora gargalhada. Entenderam agora a ação dela? Por que ela fez aquilo? Fez porque era justo, sem esperar receber nada. Porque se fosse qualquer um de nós, nós iríamos reclamar que o porco está gritando, que o porco está sujo, que o porco está pesado. Era apenas o dever na espera de ganhar alguma coisa. Haja visto que ela não se lembrava de mais nada. É a ação. Ação sem receber nada em troca. Porque senão nós estamos fazendo exatamente o egoísmo celeste. Eu estou fazendo alguma coisa para ganhar o céu. Então esse é egoísmo celeste. Ou se eu me aproximar de qualquer outra pessoa para poder chegar e agir ou fazer alguma coisa por ela, na esperança de ter algo em troca. Isso é uma previdência privada. Então o início aqui da coisa, esse é Francisco de Assis, não é? Sim. Isso é antidromia pura. Isso é pura antidromia. Grande antidromia. É essa corrida para baixo, sem esperar absolutamente nada. Porque Francisco de Assis era um Bernardone. Se fosse trazer esse personagem para cá hoje, isso aqui seria um filho mais ou menos aí de um Hansen. Era dinheiro para Dedéu que a família dele tinha. Para você chegar, largar tudo isso, para você poder conviver com um leproso. Isso é antidromia, não é? A mesma coisa de Gandhi, a senhora me corrija, por favor. Quando ele foi para a África do Sul, ele não era um advogado formado em Londres, não estava de terno e gravata. Como é que ele voltou para a Índia? De tanga e de chinelo. Sem esperar nada do povo indiano. Eu só queria libertar a Índia. São essas coisas que é muito grande para nós ainda não entendemos. É o caso do porco. Então, mas é um exemplo também, né?
que nós temos é das mães. Exatamente, das As mães. nossas mães. Mães, perfeito. Tá? Acorda de noite, troca a fralda, dá de mamar e acorda de novo e acorda de novo. E daí lá na madrugada ela olha para aquele bebê e diz: quando você for grande, você vai me pagar tudo isso que eu estou fazendo. Elas dizem Não, isso? não. Claro que não. Né? Elas estão ali impelidas, mas eu acho que não. É. E será Elas- que o filho vai cuidar como ela cuidava? Não, Dela- isso também nem se Não, não espera. vai. Nem Não se espera. espera. Aquela mãe está ali fazendo totalmente desvinculada de qualquer expectativa de recompensa. Ela está fazendo o que lhe cabe fazer, que é o dharma dela de ser mãe. Não existe o dever, né? É. Não existe aí o dever. Não existe. É bem complicado isso. Não existe o dever. Existe só o quem é mãe querer, sabe. né? Aí tá mais... Quem é mãe sabe criar. Só que daí eu tive um problema. Eu tive o meu pai doente, né? Que daí faleceu. E nós somos em 8 filhos. Eu me dediquei a ele, sabe? Eu cuidei dele. Só que eu também não esperei nada em troca. Eu me doei, assim, sabe? E ele me chamou de anjo, sabe? Ele me chamou de anjo, mas eu nunca... Eu fiz porque eu sempre pensei assim, eles fizeram tanto por nós, agora é nossa vez, sabe, de fazer. Sabe? E aí, talvez... E eu fiquei serena depois que ele faleceu, sabe? Eu fiquei serena. Porque eu você não- fez o teu melhor. Você deu- Eu sinto falta, né? Assim, normal, né? Mas assim, talvez no É bem fundo, no isso. fundo, né? Eu dei o melhor de mim, né? Uhum. Talvez... Exatamente. Missão cumprida. Então, quando diz ali na Bhagavad Gita que a ação realizada corretamente traz a libertação, essa libertação é do vínculo da roda do samsara, tá? É a libertação mesmo, porque é a ação que nos liberta, é a reta ação. Claro que essa ideia não é exclusiva do hinduísmo. São Paulo, apóstolo, por exemplo, estimulava: faça tudo pela glória de Deus. O segundo elemento do Karma Yoga é liberar as fixações nos resultados de nossas contribuições. Em geral, quando contribuímos com alguma coisa, temos ideias definidas quanto ao resultado que desejamos e ao reconhecimento e recompensas que merecemos. Essa é a receita do desastre. Se as coisas funcionam de forma diferente de nossa expectativa, ou se não nos enchem de louvor, nossas fixações ficam frustradas e sofremos em consequência. Essa é a razão pela qual Confúcio recomendava com tanta ênfase que colocássemos o serviço acima da recompensa recebida por ele. Tá? Então, aqui Krishna está chamando a atenção e Confúcio também. Krishna nos diz que a receita para o desastre ou para o insucesso da vida é colocar a recompensa na frente da ação, né? E que as fixações que nós temos com os resultados e as contribuições que as coisas vão nos dar é o que gera muito sofrimento. E é nos libertar disso, é entregar. Eu estou fazendo porque me cabe fazer. E vem o que eu merecer, vem. E também se eu não merecer nada, né? Lógico, isso é um nível de desprendimento e de mente mais limpa que nós precisamos cultivar para que nós possamos atingir a felicidade. Senão, nós vamos estar sempre ligando a nossa felicidade com os frutos das nossas ações. E nem sempre esses frutos vêm. Nem todas as árvores dão frutos. Não é? Então, nós temos que fazer o que nos cabe. Se formos merecedores, virá a quantia que precisamos. Nem mais, nem menos.
resume o desafio da maneira seguinte: cumpra seu dever sempre, sem fixações. Assim se chega à verdade final, trabalhando sem angústia quanto aos resultados. De fato, muitos outros alcançaram o iluminismo simplesmente porque cumpriram seu dever com esse espírito. Tá? Na realidade, essas grandes almas que nós vamos ter aí como vários exemplos e que há pouco foram citados, como São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, né? Essas pessoas, elas fizeram o que tinham que fazer, o que estavam aqui para fazer. Elas não tinham expectativa nenhuma, não era a motivação delas o resultado, e sim a ação, né? E o quanto nós colocamos o resultado na frente da nossa ação. Às vezes não tem nada a ver com dinheiro, não é nem isso, né? Mas é o reconhecimento do outro, é a valorização do outro, é você fazer uma coisa e o outro nem sequer agradeceu e você ficou chateado com aquilo, porque você esperava ao menos uma gratidão pela ação, né? As grandes almas, os grandes seres que representam para nós os nossos irmãos mais velhos, que são os mestres da humanidade, eles já se desvincularam disso. Eles não têm mais expectativa alguma, nada, absolutamente nada. E há anos atrás, algumas vezes nós tivemos assim a oportunidade de ter monges ali alguns dias ali em casa, né, morando, porque vinham para casa de yoga, dar palestras, cursos e tudo. E eu achava interessante, porque há anos atrás eu tinha essa coisa assim, se eu dava uma palestra, eu queria saber como é que foi, né? Até para saber né, enfim, eu queria um feedback, né? E esses monges davam as palestras e davam os cursos e voltávamos para casa e ele nem me perguntava, nem queria saber se foi boa ou se não foi. E eu dizia pro meu marido, meu Deus, ele nem pergunta nada pra gente, né? Se foi boa ou não. Eles não estão mais nessa, entendeu? Porque isso é o ego que quer saber. Ele já sabe que ele tem que fazer aquilo, aquela é a missão dele. E ele fez o melhor. Se não agradou, vai fazer o quê? Né? Ele deu o melhor que ele pôde. Agora ficar perguntando para um e para outro, como é que foi? Tu gostou? Né? É assim, a gente ainda utiliza desses recursos para satisfação do nosso ego. Esses seres, eles cortam com isso, porque eles não querem mais esse nível de vínculo com o resultado das ações. Eles fizeram o melhor que caberia naquele momento, deram o melhor e entregam, né? Mesmo porque ninguém vai agradar todo mundo, nós sabemos disso. Se Jesus tivesse agradado todos, não teria acontecido o que aconteceu com ele, não é? E não foi só com ele, com tantos outros grandes seres que tiveram assim um não reconhecimento e passaram por situações muito difíceis, né? Então, aqui na Bhagavad Gita, o pulso da Bhagavad Gita é a não expectativa dos frutos da ação, tá? Simplesmente entregar. Então, seguem aqui exercícios. Nós temos 3 exercícios sobre essa primeira parte do texto, né? Que essa primeira parte do texto é a generosidade no serviço. E a segunda parte do texto é o serviço na visão espiritual. Então, o primeiro exercício que ele sugere que façamos, use a força da dedicação. Quando
mudamos os motivos, transformamos nossas ações e nós próprios. Olha que frase muito importante. Quando mudamos as nossas motivações, nós transformamos as nossas ações e transformamos a nós próprios. Já falamos de um método budista tibetano para a transformação da motivação. Aqui se para por um momento antes de cada atividade de importância, seja leitura ou limpeza. Então, ao invés de simplesmente continuar automaticamente só visando o seu bem-estar, você dedica a atividade ao seu despertar, que lhe permitirá melhor ajudar e despertar a terceiros, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Antes de você, no processo mecânico, né? Eu tenho que limpar essa casa. Ou eu tenho que ir para o meu trabalho. E mecanicamente, o processo é tudo rápido porque tem que fazer. Antes de você começar a fazer, ofereça. Ofereça essas ações que você tem para fazer hoje ou agora nesse período do dia para o teu próprio despertar. Porque se você desperta, as pessoas que estão ao seu redor serão beneficiadas, né? O texto diz que quem vai despertar não é só você, você vai ajudar a terceiros despertar. E no final da atividade, você para de novo e desta vez oferece os benefícios que tenha recebido, realizando a atividade em benefício de todas as pessoas e mesmo de toda a vida. É como se você tentasse doar os benefícios, o que aprendeu, quaisquer qualidades adquiridas, como amor, a paciência a todos. Então, assim, isso é bem comum na tradição hindu e na tradição budista, tá? Antes de começar uma ação, eu ofereço a ação. Ofereço ao meu mestre, ofereço a consciência divina e para que aquela ação possa me despertar. E quando eu termino aquela ação, eu ofereço os méritos que aquelas ações que eu fiz, tudo que elas produziram, eu ofereço ao bem de todos os seres, tá? Por exemplo, isso a gente usa muito na aula de yoga, né? Quando a gente termina uma prática de yoga, a gente oferece todos os méritos daquela prática para o bem de todos os seres. Imagine, né? Várias pessoas praticando, elas são beneficiadas, nós somos muito beneficiados quando nós praticamos. Porque nós trazemos saúde, nós trazemos tranquilidade para a mente, calma para o nosso coração, geramos muita energia boa, mas tudo isso no final você pega e oferece os méritos para o bem de todos os seres, né? É como agora, antes de dormir, porque na última aula nossa, nós tínhamos como lição fazer a revisão noturna dos hábitos. Lembram? Chegaram a fazer, conseguiram fazer? Isso continua, tá? Porque isso é aquele remédio que cura tudo, mas tem que tomar até o resto da vida, né? Então, continue fazendo essa revisão noturna dos hábitos, mas assim, ali deitado, veja tudo que você produziu naquele dia e ofereça os méritos para todos os seres. Como, sabe, aquele desejo ardente de que todos os seres pudessem alcançar aquilo que você realizou. Para que todos os seres possam estar livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Isso é generosidade. Para que todos os seres encontrem a felicidade e as causas da felicidade. Isso é compaixão. Então, já atrele essa prática ali na tua revisão noturna, veja tudo que você produziu naquele dia e ofereça os méritos.
né? E nos é dito também para nós oferecermos ao Divino Mestre em nós até aquelas coisas ruins nossas, porque quando a gente faz a revisão noturna dos hábitos, tem coisas que nós queremos pular, de tão feio que foi, né, gente? Mas até isso é para ser ofertado, tá? Porque no momento que você oferece isso a Deus, há um processo de purificação, há uma limpeza nisso. Você reconheceu que não é o melhor, mas você fez, então isso também é ofertado, né? Então, esse primeiro exercício é para que nós tenhamos essa visão de nós oferecer ao Divino no início e no final oferecer para todos os seres os méritos daquilo que nós fizemos, né? Gente, isso não é lindo demais? É muito lindo, né? Então, da mesma forma, antes de nós comermos as nossas refeições, nunca comer sem agradecer, né? No início e no final, porque é quantas pessoas têm o merecimento que nós estamos tendo, não é? É isso. Exercício 2. Pratique a generosidade que abrange tudo. A essência deste exercício é muito franca. Simplesmente tente ser tão bom quanto puder, com tantas pessoas quanto puder, durante um tempo específico. Esse período de tempo pode ser 1 hora, uma manhã ou um dia. Se quiser, pode estender a ajuda e incluir criaturas além de pessoas. Madre Teresa devotou praticamente todos os momentos da sua vida a este exercício e resumiu dizendo que ninguém chegue a você sem sair melhor e mais feliz. Gente, essa frase é linda demais. Perfeito. É linda demais. O objetivo é ser tão prestativo quanto possível, não importa quão pequena ou insignificante essa ajuda possa parecer. Tá? E que a gente memorize essa frase, né? Que ninguém chegue a mim sem sair melhor do que chegou. Porque isso faz com que nós possamos despertar as nossas virtudes, não é verdade? E a espiritualidade, o nível de amadurecimento espiritual está ligado com a qualidade das nossas virtudes. O quão virtuosos nós somos, né? O exercício 3, o serviço do despertar. O serviço do despertar, ou Karma Yoga, envolve 3 passos, cada um dos quais sendo uma força potente para o despertar por seus próprios méritos. Já discutimos esses passos e só resta resumi-los em breves palavras. O primeiro passo é começar dedicando uma atividade a um objetivo maior do que a satisfação própria. Para alguns, esse objetivo maior é bem-estar da família, para outros é ajudar os pobres, para outros ainda, segundo a recomendação de São Paulo, pela glória de Deus. O segundo passo é abandonar as fixações nas ideias sobre como têm que ser as coisas. E o terceiro é aprender do processo. É aprender fazendo, né? Então, eu não me detenho, não fixo, as coisas têm que ser assim. Porque quando nós determinamos que elas têm que ser assim, elas vão trazer sofrimento para nós, não é verdade? Você já fixou a coisa, saiu daquilo que você tinha fixado, o que que acontece? Pronto, muito sofrimento. Você fica irado, chateado, não só com você, com as pessoas que estavam envolvidas, porque não foi como você tinha pensado, você nem tinha conversado com ninguém. Você só pensou e já gerou uma expectativa muito grande.
teus planos. Não de estava nos teus planos, né? E nunca está, né? Mas e nunca está, né? Você nunca põe isso. Você determina que em 10 minutos vou chegar lá e acabou. E tem que ser, né? E ai que não seja. Então, toda essa situação, ela cria muito estresse na nossa vida, na nossa pessoa, na nossa mente e nós perdemos muito da vida, porque a vida é só estresse, né? O tempo todo, né? Porque problemas é o que mais existem, né? Você tem uma piada, né? Em todos os lugares. E o Ibrahim devia um dinheiro para Salim. E tinha uma determinada data para pagar. E ele não conseguiu esse dinheiro até uma sexta-feira anterior, a uma segunda-feira que seria o dia do pagamento. E ele começou a ficar agoniado naquela sexta-feira, não conseguia dormir, a mulher dele não entendia, não sabia, disse, mas o que está acontecendo? Não, porque eu estou devendo um dinheiro para Salim, tudo mais, isso, aquilo, e não tem esse dinheiro para pagar. Qual que é o telefone do Salim? Ela pegou, ligou, Salim, Ibrahim está devendo para ti, não tem dinheiro para te pagar e não vai pagar na segunda-feira. Aí virou para o marido, agora dorme, quem não vai dormir é ele. Ou seja, deixou ele no presente dele, né? E é sua realidade. Então, é isso que você tem hoje. Não adianta você ficar ansiar lá na frente. Você tem que fazer as coisas que você consegue fazer hoje. Lucas Radin, ele comenta muito sobre o livro do Poder do Agora, assim como outros tantos. E nesse, ele lançou um desafio que eu achei bem interessante. Então, assim, sempre que a gente se frustra com o atraso de alguém, sempre que a gente estiver estressado com alguma coisa, que a gente, no trânsito, tem aplicado muito isso. Porque o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu cheguei bem atrasado, deixei o carro no meio do caminho, vim a pé, que nem uma, assim, agoniada, eu queria chegar a tempo. E hoje também tinha o mesmo trânsito, e eu vim assim, ó, em momento algum, achando que aquilo fosse um atraso. Eu falei, gratidão por eu estar comigo mesma. É um desafio da gente, quando alguém, desculpa o atraso, não precisa se desculpar, eu estava comigo mesmo, eu estava bem comigo mesmo. Então, assim, aproveitar esse tempo para você estar com você mesmo, para você ver o quanto você é grato a tudo que você tem, a tudo que você está. Porque se você entra na vibração do estresse, de estar atrasado, o relógio não vai mudar, mas a nossa sensação vai mudar. Então, e esse poder do agora, a gente usar esse momento do agora que a gente está no trânsito para a gente estar com a gente mesmo, para a gente estar inteiro ali, para a gente estar vivendo isso da melhor forma possível. E é um desafio interessante. E tudo é uma atitude da mente, né? Tudo é uma atitude da nossa mente. Então, se você vai com essa abertura, as coisas fluem. Mas se você fixa como tem que ser, as coisas não fluem, né? E a segunda parte do texto, ele aborda sobre o serviço e a visão espiritual. E diz o seguinte: à medida que o despertar e o serviço continuam, a visão espiritual desperta. Quando isso acontece, começamos a reconhecer quem somos realmente e a quem servimos. Começamos a reconhecer por trás das máscaras de rostos temerosos, corpos famintos e ossos partidos, que estamos, na verdade, servindo a Buda, Cristo, Elias e aos meninos de Deus. Então entendemos e dizemos como Madre Teresa: na verdade, estamos tocando o corpo do Cristo no pobre. No pobre é o Cristo com fome que estamos alimentando. É o Cristo nu que estamos vestindo. E é o Cristo sem teto que estamos abrigando. Aqueles cujos olhos da alma estão bem abertos já não fazem diferente entre eles próprios e outros. Agora um Buda preocupa-se com outro Buda. Cristo abriga Cristo, e um menino de Deus alimenta outro. A generosidade e o serviço são agora espontâneos e reações fáceis, tão naturais como uma das mãos ajudando a outra, pois quem não gostaria de ajudar seu eu?
Segundo Ramakrishna, que foi um grande santo na Índia, segundo Ramakrishna, as pessoas nesse estágio estão constantemente ocupadas, interna ou externamente, servindo humildemente a todas as criaturas que lhes parecem ser receptáculos transparentes e belas da presença única. Em sua companhia sagrada, a ansiedade de saber e se fundir com a verdade surge e se identifica naturalmente. Chegar a essa compreensão pode parecer um feito sobre-humano. Contudo, os que chegaram nos garante que somos todos capazes disso e que todos os sacrifícios abrangidos são, na verdade, muito menores do que os sacrifícios envolvidos se continuamos a viver de maneira inconsciente e egoísta. Gandhi falou: não reivindico ser mais do que uma pessoa mediana com capacidade abaixo da média. Não há sombra de dúvida de que qualquer homem ou mulher pode conseguir o que tenho que se fizesse o mesmo esforço, cultivasse a mesma esperança e fé e simplesmente se dedicasse à verdade. Né? Então, a prática desse serviço, dessa visão de totalidade de mundo, dessa visão de que todos os seres fazem parte de um único corpo divino e que cada um de nós é uma célula viva desse grande corpo dourado da unidade. Se nós conseguíssemos ver isso, nós seríamos muito mais generosos com os que necessitam da nossa generosidade, muito mais atenciosos para aqueles que necessitam da nossa atenção, né? Então, o exemplo que o Mário contou, que o cara estava com problema para pagar o outro, e daí ligou para o outro, agora quem não vai dormir é o outro, né? Isso é um ditado que se espalha na vida comum. Mas uma mente mais lapidada, ela não iria fazer isso porque é o outro que vai sofrer, então deixa que eu sofra. Vocês estão vendo a sutilização das coisas à medida que nós vamos percebendo que não é que eu quero me livrar do problema e jogo o problema para o outro, né? Nós somos um só. Então, no momento que o outro está sofrendo, o sofrimento ainda continua em mim. Quem de nós, nessas noites geladas, quando nós entramos debaixo da coberta, não pensamos nos nossos irmãos que carecem imensamente de um lugar quente para dormir? Todos nós pensamos. E nós não conseguimos usufruir inteiramente daquilo, porque uma parte de nós, em algum lugar, está chorando de dor, de sofrimento, de miséria, de angústia. Né? Então, no momento que nós nos abrimos para poder perceber que o sofrimento existe, que a dor existe, e que se eu puder acalentar o coração de uma pessoa, eu já vou estar ajudando muito. É a história do beija-flor que estava tentando apagar um incêndio. Ele está fazendo a parte dele. Eu estou fazendo a minha parte, você a sua, cada um de nós a sua. Então, se nós nos dedicarmos para alegrar o coração de uma pessoa, nós já estamos fazendo a nossa parte, né? E aquela frase que diz que não chegue ninguém, que não saia ninguém de perto de mim, que não saia melhor do que quando chegou, né? Então, ter esse cuidado, porque eu acho que nós não ficamos bem
quando uma pessoa sai de perto de nós, pior do que quando chegou. Às vezes a gente discute, aquela coisa, aquela vida comum, né? De uma mente muito egoísta, não é? O outro sai sofrendo. Mas não é essa a nossa missão primeira. A nossa missão primeira é permitir que todos os seres possam ser felizes e encontrar as causas da felicidade. Né? Então esse é o nosso trabalho. Nós precisamos fazer alguma coisa por alguém. Nós não podemos ficar só olhando para nós e achando que só nós que temos necessidades, né? Da mesma forma como dizem para passar a dor de dente é bater com um martelo no pé, né? Para passar a sua dor, vá ver a dor do outro, passe imediatamente a sua dor, porque a necessidade do outro é grande demais. Então esse texto está chamando, né? Está nos convidando à prática. E seguindo o texto diz, faça da prática a primeira prioridade do dia. Há muito tempo o autor diz, aprendi isso de modo difícil. Se eu não fizer da prática a primeira prioridade do dia, ela não acontecerá. Ou começo minha prática com a primeira coisa pela manhã e bloqueio alguma hora específica mais tarde, ou o dia terminará antes que eu comece. Queridos, eu ponho isso como verdade para mim também, tá? Começar o dia praticando uma meditação, fazendo a tua sadhana, a tua prática espiritual, muda totalmente a nossa vida. E se nós não fazemos de manhã, o dia consome. E não sobra outra hora, porque não sobra, as coisas vão, num movimento aceleradíssimo, né? Então o autor diz, agora cumpro uma rotina regular. Quando acordo, tomo uma chuveirada e imediatamente depois inicio a minha prática. É necessário ter uma rotina de alguma espécie com o tempo sagrado separado com cuidado. De outra forma, as distrações do mundo e suas exigências consumirão todos os momentos de fama e o deixarão atônito quando descobrir que mais outro dia, mais outro mês, ano ou até década desapareceu no limbo com uns poucos momentos dispersos devotados à prática espiritual. Então aqui nós vamos ver que existe a prática informal, que é a prática do serviço, nós estarmos aplicando a nossa espiritualidade no servir e em tudo que fazemos, mas existe a prática formal da espiritualidade, onde você senta e pratica a tua meditação, a tua oração, a tua vida sagrada. Aquele é momento para a tua prática espiritual, né? Se isso não acontece, a vida passa e lá no final nós vamos sentir falta disso, porque foram décadas que a vida consumiu sem que dedicássemos uma atenção para olhar para dentro, fazer um movimento de transformação interna, estabelecer um ponto de quietude interna, para a partir desse ponto de quietude aprendermos a agir. Tem uma meditação budista que é muito linda, que nos convida a olhar o movimento da nossa mente a partir da quietude da nossa consciência. Porque se nós aprendemos a olhar o movimento da mente a partir da quietude da nossa consciência, nós vamos aprender a agir a partir da quietude da nossa consciência. E não
a partir da agitação da nossa mente. Porque quando nós agimos a partir da agitação da nossa mente, nós geramos muito sofrimento para nós e para as outras pessoas, né? E quando nós agimos a partir da quietude da nossa mente, nós geramos felicidade para as outras pessoas e para nós também. Encontre amigos e comunidades espirituais. Então aqui ele está chamando para formar grupos de meditação, grupos de estudos, grupo de prática, né? Que se chama tanto no yoga quanto no budismo de sangha, né? Que são as pessoas que se dedicam a uma prática comum. É tão valioso encontrar amigos que trilhem caminhos semelhantes e que compartilhem dos mesmos valores. Esses amigos são um prêmio enorme. Oferecem inspiração e estímulo. Compartilham percepções e descobertas. E em momentos difíceis dão conforto e apoio. Quando as pessoas se juntam em torno de um empreendimento compartilhado e usam seus relacionamentos para favorecer a aprendizagem recíproca, o crescimento espiritual acelera com grande intensidade. O Buda recomendava: se o viajante encontra companhia virtuosa e sábia, deixe-o acompanhá-lo com alegria e superar os perigos do caminho. Mas se você não encontra amigo ou mestre que o acompanhe, viaje sozinho, ao invés de ter a companhia de um tolo. Então, esse encontre amigos e comunidades espirituais, esse foco da sangha, ou foco de pessoas que estão partilhando com os mesmos ideais que você fortalece a tua prática pessoal, você fortalece as tuas virtudes internas, porque o grupo nos ajuda no processo do espelho. Eu olho para o outro e eu consigo trazer o que o outro tem de melhor para a minha vida, porque eu procuro me espelhar naqueles que são virtuosos, né? Mas Buda também chama a atenção que nós possamos nos espelhar naqueles que são virtuosos, mas naqueles que não são, não devemos ter julgamento algum a respeito disso. Exatamente. Tá? Porque se nós estivermos julgando o outro, nós já estamos denigrindo tudo aquilo que nós conquistamos. Nós estamos diminuindo as virtudes conquistadas. Porque no julgamento, o julgamento ele é destruidor, ele torna o outro pior do que realmente a pessoa é. Porque a nossa mente quer realmente que o outro tenha menos valor que nós, né? Então o Senhor Buda diz, inspire-se naqueles que são virtuosos e não julgue aqueles que não são. Simplesmente veja com quem que você pode aprender. Como ele diz aqui, tem dois, né? Aquele que pode caminhar com você e contribuir com o teu caminho, tudo bem, senão não precisa, caminhe sozinho. Mas o grupo é o que fortalece a nossa prática, nós sabemos disso. Sozinhos nós não conseguimos fazer tanto como nós fazemos em grupo. E tem até um exemplo, né, das árvores que estão isoladas e as árvores que estão agrupadas na floresta. As árvores que estão agrupadas, o vento vem e não as derruba. Mas as árvores que estão sozinhas, como elas não têm proteção, elas são derrubadas, né? Então, quando nós estamos fortalecidos por um grupo, por pessoas que estão inspirando
os mesmos ideais e fortalecidos na busca da verdade e do bem, nós nos ajudamos mutuamente. E isso é uma bênção na nossa vida, poder ter pessoas com quem nós podemos contar para as práticas espirituais, para uma vida virtuosa, para uma vida de verdade, né? E evitar alimentar essa ideia, principalmente nós brasileiros, que é a questão de tirar vantagem, né? Então tudo é tirar vantagem, tudo é para ver o jeitinho brasileiro, como que a gente pode ganhar aqui, ganhar ali, é sacanear o outro. Isso é um padrão de mente ainda muito pobre, né? As pessoas que estão se estudando, as pessoas que estão buscando um ideal inspirador na vida, que têm uma ideia de espiritualidade, elas preferem perder do que ganhar qualquer coisa nesse nível, não é? Me chamou muito a atenção o Sai Baba, que era um grande santo na Índia, tinha um ashram enorme que abrigava muita gente, com hospitais, com universidades, era muita coisa acontecendo ali naquele local. E para manter tudo isso, ele recebia muitas doações que vinham de todos os lugares. E todo o dinheiro que chegava no ashram para ser empregado nos hospitais, nas escolas, na universidade e tudo mais, passava pela mão do Sai Baba, porque ele era um grande clarividente, né? E na hora que ele pegava o dinheiro, ele via a história desse dinheiro, da onde que ele veio, e ele devolvia. Se veio de corrupção, pode voltar. Nós não precisamos desse dinheiro. Né? Então, que isso sirva para a nossa vida. Se veio com esse nível de energia, não é isso que nós precisamos. Nós não precisamos disso. Né? Mas nós temos que ter a coragem para dizer não. E isso vai se fortalecendo, né, cada vez mais, e nós vamos conseguindo ter uma humanidade planetária com outro nível. Não é verdade? Mas isso começa com cada um de nós. E ele devolveu muito dinheiro, não foi pouco, tá? Ele devolvia. Porque ele via a história de onde que veio, pode voltar. Como a gente não vê, né? Mas precisamos despertar, a verdade está aí, né? A força da prática depende, em parte, da razão que nos leva a realizá-la. É por isso que a prática para o bem-estar e o despertar de todos, inclusive de nós mesmos, é mais potente do que a prática apenas para nós próprios. Colocar o foco em nosso bem-estar é separar-nos dos outros e carecer de qualidades benéficas tais como o amor e a generosidade. Praticar para o benefício de todas as pessoas, até de todas as criaturas, é ampliar nosso círculo de cuidados e cultivar emoções como o amor e a bondade. Com o tempo, fica cada vez mais óbvio que a felicidade dos outros é a nossa e que a prática para o benefício de todos não é sacrifício, mas sim prazer. Sacrifício vem da palavra sacro ofício, que é um serviço sagrado, né? Dessa forma, gradualmente aprendemos a despertar a nós próprios, a amar e a servir a vida em todas as suas formas infinitas, a ver o sagrado em todas as coisas e a nos preocuparmos com este mundo confuso. Nosso mundo tem uma tremenda necessidade de ficar bom, mas também está em boas mãos,
porque está em suas mãos. Olha só. E em você está a fonte de todas as curas. E tudo que se necessita é despertar a você e ao mundo. Então, o que precisa é nós reconhecermos que existe um serviço a ser feito e quem tem que fazer é cada um de nós. Cada um de nós é tão específico dentro dessa grande engrenagem que nós temos um DNA que é único, altamente único. E essa unidade, essa singularidade representa a nossa missão, que ela é única. E naquele livro, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra, a primeira lei é a lei do servir, que é a lei do serviço, que é o Dharma. É reconhecer a nossa missão, é reconhecer para que e por que eu estou aqui, né? Esse universo, ele não foi criado à toa, para nós chegarmos aqui e só comermos, dormirmos e não sozinhos. Não é verdade? Nós temos uma outra função. Nós temos, cada um de nós, que descobrir qual é a nossa missão e fazer o melhor que nós pudermos, porque assim a espiritualidade na ação, ela se efetuará de forma muito ampla. Nós vamos nos tornar pessoas mais amadurecidas espiritualmente quando nós estivermos fazendo o que nos cabe fazer. E daí se pergunta, como que eu sei o que eu tenho que fazer? Não é verdade? Porque são várias atividades que são oferecidas a nós e nós pegamos todos, como achando que nós temos que fazer tudo aquilo. E às vezes nós estamos fazendo tudo aquilo e ao que nós íamos fazer não estamos fazendo, né? A Annie Besant, que era uma ocultista do século passado, ela nos diz que nós sabemos que estamos no nosso Dharma, que estamos na nossa missão, quando nós estamos felizes fazendo aquilo que estamos fazendo. Nós estamos felizes fazendo o que nós estamos fazendo? Nós trocaríamos de serviço? Trocaríamos de trabalho? Se nós trocaríamos é porque nós não estamos fazendo o que nos compete fazer. Ou seja, eu me mantenho feliz no que eu estou fazendo, né? Então, nós temos que indagar isso, se nós estamos felizes. Apesar de que tem uma frase muito importante, né? Que eu aprendo a ser feliz com aquilo que eu faço. Essa é uma frase maravilhosa. Mas se nós estamos na nossa missão, nós não precisamos fazer força para sermos felizes. Aquilo é naturalmente, espontaneamente. Existe motivação todo dia, que tanta energia que tem essa Madre Teresa para fazer tudo aquilo. Porque ela está na missão dela, ela está no serviço dela. Né? Então, olhar para nós e reconhecer, será que eu estou fazendo o que me cabe fazer? Eu estou feliz no que eu estou fazendo? Né? Às vezes uma mãe com uma casa cheia de filhos, a missão primeira dela é lidar com tudo aquilo. E não tem como ficar reclamando nem chorar nos cantos. É lidar com tudo aquilo e resolver a parada. Não é verdade? Tem como fugir da situação? Não tem. Né? Por isso que eu tenho filho só. Não é fácil ter um monte de filho.
Não tenho, querida. Nunca quis ter. Mas a gente diz nunca quis ter, mas se fosse para ter, teria, né? Porque quem sou eu para querer ou não querer, não é verdade? Mas enfim, eu sentia desde que eu tinha 6 anos que não era por aí Não era a tua missão. a minha missão. Mas enfim, nós temos que perceber o que nós temos para fazer. E se aquilo que eu estou fazendo, eu sou naturalmente feliz. Tá? Se aquilo é uma coisa que motiva, que gera aquela espontaneidade para fazer e fazer mais. Então aí nós estamos realmente expressando a nossa espiritualidade na ação, né? Mas não esquecendo que cabe a cada um de nós fazer o melhor a cada momento. E daí nós temos aqui esses exercícios, né? Um exercício ali que é muito importante, já começamos hoje à noite, quando deitarmos, fazendo a revisão noturna dos hábitos, já trazemos o melhor que nós produzimos neste dia, oferecemos, né? Para o bem de todos os seres, como entregando os frutos. Não nos pertence os frutos das nossas ações. Assim como um limoeiro faz, como uma macieira faz, né? Entregam os frutos. Ok? Vamos então fechar um pouquinho o nosso olho. Deixar que a nossa respiração se acalente, que o nosso coração se apazie. E abrimos-nos internamente para receber as instruções que vêm de dentro e de cima, que vem do nosso mestre interno. Estas instruções geralmente nos conduzem à reta ação, nos conduzem à ação perfeita, aquela que beneficiará não somente nós mesmos, nós próprios, mas todos os seres. E com as mãos unidas à frente do coração, pedimos ao Sagrado Mestre interno para que nós tenhamos a força interna para tornar a nossa vida e todas as nossas ações um bem maior a todos os seres. E juntos oferecemos os méritos deste estudo para que todos os seres despertem e se elevem em consciência, assim como nós mesmos. Cantemos uma vez a Sagrada Palavra, visualizando intensa luz se propagando e banhando tudo e todos na dimensão de cada um. Unimos o nosso coração e a nossa mente. Namastê. Então, queridos, nessa sexta-feira nós começamos um retiro que nós fazemos por 35 anos. É um retiro bem intenso que o Armin participa desde o primeiro, esse ano ele não vai poder
e nós temos meditações direto para o bem de todas as pessoas, para que as pessoas possam ser beneficiadas dia e noite. E tenho as folhas que estão em cima da mesa, né, José? Vocês podem pôr nomes das pessoas, situações das suas vidas, né? Nomezinho para quem vocês desejam que as orações e a meditação possa ser conduzida. Já foi também, né? Uma aula, não foi? Nunca foi? Uma vez eu fui. Foi, né? Então, a Maria também já foi, né? Nunca foi? Iria. Olha só. Então, ali está em cima da mesa o papelzinho, né? Tu já foi 2 vezes, né? Então, tu não foi, né? Podem pôr o nome das pessoas ali, porque são muitas horas de meditação mandando luz para essas pessoas, tá? Põe o nome de vocês também, né? Nunca é demais um pouquinho de luz. Queridos, então, dia 22 é o nosso último encontro, tá? Fazendo uma retomada de gratidão, né?